do começar de novo. E aí aqui tem, inclusive, um caminho, né, quais seriam as ações para efetivamente integrar esses serviços, que é algo que já tem acontecido aqui de alguma forma. E o que eu acho que está faltando só é essa, que é a parte mais difícil também, é essa somação de esforços dos dois serviços para conseguirem ampliar a quantidade de vagas de trabalho, tanto no poder público como nas empresas privadas. Né? Então, acho que a gente já tem um diálogo aqui entre os dois setores. Acho que se houver uma junção mesmo desses esforços, né, no sentido de mapear empresas, mapear vagas, isso tende a fortalecer os dois serviços. E aí uma outra questão que a gente tem aqui, só colocar esse fluxo aqui, porque a gente já passa por isso. Aqui é só desenhando também qual seria o formato de encaminhamento. Isso tudo está naquele material que estava no outro slide, que é aquele caderno específico de orientações. Que fala, né, que seria o atendimento pelo escritório social e o encaminhamento para o começar de novo. Mas um ponto que eu acho que é importante reforçar aqui é que aqui em Sergipe a gente não tem a implantação da política nacional de trabalho no âmbito do sistema prisional para pessoas, né, que estão privadas de liberdade e pessoas egressas do sistema prisional, que é o decreto 9.450 de 2018. Ele é o decreto que prevê que o poder público tenha cotas, tenha uma porcentagem de vagas nos contratos de licitação dos contratos públicos, né, tem uma porcentagem de vagas destinadas a pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. A gente não tem aqui localmente nenhuma lei, nenhum decreto, nenhum normativo que preveja a existência dessas cotas. Isso já vem sendo discutido com a Secretaria de Justiça, o quanto seria importante a gente efetivar isso, porque seriam mais oportunidades de trabalho para as pessoas egressas que poderiam ser, inclusive, mobilizadas por meio dessa parceria do escritório social e do começar de novo. Seria uma quantidade, embora seja uma porcentagem muito pequena de vagas, acho que são 6%, salvo engano, para contratos que tenham mais de 300 pessoas, são pouquíssimas vagas, mas já faria muita diferença, pensando que uma pessoa que consiga acessar uma vaga, consiga ser inserida produtivamente de fato, já vai fazer diferença não só para ela, mas para a família dela. Né? Então, é um impacto relevante a existência desse decreto, dessa previsão de vagas, e aqui a gente já tem os meios para atingir isso, né? Só falta a gente ter a lei de fato, porque os meios para identificar quem são essas pessoas e encaminhar para essas vagas já são o escritório social e o começar de novo, já tem o mapeamento das pessoas, já tem o cadastramento, já sabem qual que é a formação específica, qual que é a área de interesse de cada uma dessas pessoas. Mas a gente não tem ainda para quem encaminhar. Então, se houvesse esse decreto, para além da mobilização das empresas privadas, para além da mobilização das parcerias que o Começar de Novo tem com o poder público, a gente poderia ter também essas cotas previstas, ou numa legislação, ou pode ser inclusive um decreto mesmo do poder público instituindo essas cotas. É algo que a gente já vem dialogando com a Secretaria de Justiça, como eu comentei. Já houve diálogos, inclusive, com o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça também está envolvido nessa discussão, e eu espero muito que em breve a gente consiga ampliar essa quantidade de oportunidades, essa quantidade de vagas destinadas a pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. Mas coloco aqui também para compartilhar o quanto é necessário ter apoio também. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso nos espaços que compõem, né, acho que mais a gente consegue, mais longe a gente consegue chegar. Então é uma demanda importante e que eu acho que pode ser também um desses mecanismos para a gente fortalecer esse trabalho tão importante que já vem sendo realizado aqui pelo Começar de Novo. Por fim, eu trouxe só, porque a professora Kátia tinha me pedido, né, para falar um pouquinho sobre a resolução 488, que é a dos conselhos da comunidade. Como eu falei, eu não vou me alongar falando sobre ela é muito mais ampla do que está colocado aqui. Inclusive, hoje eu fiquei pensando que eu poderia ter trazido um outro recorte dela, mas eu tenho total certeza que Maria Helena, o pessoal do Sul, vai dar conta de falar muito bem sobre ela e sobre qual que é a perspectiva com relação aos conselhos da comunidade. Essa resolução ela é desse ano, né, de 2023, de fevereiro, e ela traz a
a atuação do Poder Judiciário para o fortalecimento dos conselhos da comunidade. Os conselhos da comunidade eles são órgãos da execução penal, são previstos desde a lei de execução penal. Então, todos os estados deveriam ter, todos os municípios que têm unidade prisional deveriam ter o seu conselho da comunidade, que é a ferramenta de participação social no âmbito da execução penal. A ideia é que o conselho da comunidade seja composto por diversos atores que vão fazer a fiscalização do sistema prisional, vão entrar nas unidades, vão ver o que tem de violação de direitos lá dentro, fazer as denúncias pertinentes, e é também um órgão para prestar assistência para as pessoas privadas de liberdade, egressas e seus familiares. Então é um órgão fundamental, porque para além dessa atuação pontual, é a garantia da participação da comunidade, da sociedade, esse conhecimento a respeito do que acontece dentro do sistema penal. Então, ele é, inclusive, um mecanismo para sensibilizar a sociedade com relação ao que acontece lá dentro, né? A gente tem vários outros órgãos que fazem a fiscalização, inclusive o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, mas quanto mais órgãos a gente estiver entrando dentro do sistema prisional, acho que menores são as chances de a gente ter violações acontecendo lá dentro. Né? Eu sei, assim, eu estou aqui desde 2019, mas eu venho de São Paulo. Lá em São Paulo eu era de uma organização da sociedade civil e eu sei o quanto é difícil entrar na unidade prisional, o quanto é difícil ter acesso. Às vezes até para juiz, para promotor é difícil de entrar. Imagino o quanto é também complexo para quem está em conselho da comunidade, no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, enfim, nesses outros setores. Mas vale a pena, assim, é importante porque dentro do sistema prisional a gente sabe que acontecem muitas coisas e que não é à toa que é difícil de entrar, porque tem muita coisa escondida lá dentro. Então, quanto mais atores estiverem lá, quanto mais componentes tiver no conselho da comunidade, visitando, cobrando, né, o acesso a direitos das pessoas que estão lá, mais chances a gente tem de reduzir as violações que acontecem em um estado de coisas inconstitucional. Claro que para além de outras questões, né? A gente precisa reduzir a superlotação do sistema, enfim, mas acho que a participação social é sim um caminho. E aí por isso também que o Fazendo Justiça vem trabalhando com essa ação, desde antes da resolução a gente tem essa ação de fortalecimento da participação social na execução penal, que é justamente trabalhada por meio do fortalecimento dos conselhos da comunidade e também tornando o conselho da comunidade esse protagonista com relação à participação social, tanto no sentido da inspeção dentro das unidades. Então, a gente prevê nessa ação, que ainda não foi entregue, né, a produção de um manual sobre a atuação dos conselhos da comunidade, a realização de formações com os membros dos conselhos da comunidade para a gente qualificar essa atuação no sentido de inspeções dentro das unidades, né? Então averiguar o que está acontecendo e também no sentido de encaminhar essas violações, encaminhar as denúncias para os atores efetivos. E tem também o outro lado. Essa ação prevê também que magistrados participem dessas formações para eles entenderem, né? Receberem o Conselho da Comunidade enquanto um ator central para coleta de informações com relação ao funcionamento do sistema prisional. E aí eu trouxe aqui só de destaque, né, quais seriam as atribuições do Conselho da Comunidade.